Os operadores aritméticos eles são usados para realizar cálculos simples, como soma, subtração, divisão, multiplicação e também o resto da divisão inteira. Ele deve ser sempre utilizados somente com variáveis de tipos numéricos e ou convertendo os tipos com as funções de conversão comum. Caso contrário, o PHP tentará fazer uma conversão automática dos tipos. Nos exemplos que vamos trabalhar, vocês verão como converter, então, essas variáveis. Nós vamos ter alguns campos de texto do formulário e vamos converter essas variáveis para poder receber os dados do usuário e poder fazer, assim, os cálculos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Eu tenho a variável a variável b, e estou fazendo uma adição, subtração, multiplicação, divisão, o resto da divisão, e aqui também estou fazendo uma exponenciação. Dessa forma, eu preciso então pegar os dados via formulário, nos campos de texto, converter esses dados para serem usados para fazer cálculos, e aí eu uso os operadores aritméticos desejados para os meus cálculos. Já os operadores lógicos trabalham com os valores booleanos, ou seja, com o objetivo de avaliar expressões cujo valor pode ser verdadeiro ou falso, implementando então a lógica booleana. Então nós temos aqui o AND, e, o OR, ou a negação, não. Então, dessa forma aqui, a gente está trabalhando com os operadores lógicos, onde podemos, então, ter situações de comparações, mais que uma comparação, uma condicional, por exemplo. Então, a gente pode usar esses operadores lógicos. Os operadores de comparação, ou também chamados condicionais, são aqueles capazes de fazer comparação entre variáveis, e com eles podemos saber se uma variável é maior que a outra, diferente, menor igual, maior igual e assim por diante. Então, temos como operador o igual, onde usamos igual, igual, o diferente, o menor, o maior, o menor igual e o maior igual. Então, a gente vai usar esses operadores quando formos trabalhar com as condicionais em PHP. Nós vamos agora aprender a concatenar dois dados enviados pelo usuário. Então, para isso, nós vamos usar o Notepad++. No nosso arquivo de número 1, nós vamos em Arquivo, Novo, vamos em Linguagem e vamos achar H de HTML, que nós vamos criar nossa primeira página em HTML. E depois a gente vai fazer a página Conectar em PHP. Então, primeiramente, eu vou colocar os cabeçalhos, o título da página. Então, para isso, eu vou usar HTML, a tag read e a tag title. E vou abrir o corpo do programa também, usando o body. Então, aqui já abri. Usei HTML, read, um título para minha página, minha barra de título. Aqui fechei o read e vou abrir o body. Agora eu vou começar então a implementar a minha página principal. Já vou usar o form action, conectar, com o método post, para que eu possa coletar os dados que estão neste formulário e enviar para essa página conectar.php. Usando o método post, que é o método mais seguro de envio de... Então, para esse exercício, eu vou implementar, pedir para a pessoa entrar com o seu nome e o seu sobrenome, e vou juntar esses dois dados, tanto o nome como o sobrenome. Então, aqui estou pedindo o nome. Poderia incrementar com tabelas, aqueles comandos em HTML conhecidos. E aqui eu vou dar um input para pegar o nome digitado pelo usuário, que é um campo de texto, e ele vai ter o nome txt nome. Pulei linha e vou agora pedir o sobrenome.
Então, o usuário vai informar seu sobrenome através do campo de texto e vai ter o nome do meu componente, txt sobrenome. Pulei linha e agora eu vou para o botão de submissão para conectar, né, para o usuário estar entrando, clicando neste botão e acessando então a página conectada. E assim podermos enviar os dados, nome e sobrenome. Coloquei o botão de submissão, que vai se chamar conectar. E também coloquei um botão chamado reset para limpar todos os dados, tanto nome e sobrenome. Vou limpar todos os dados do formulário. Fechei a tag body e fechei a minha tag HTML. Então, minha primeira página já está pronta, minha página HTML. Então, vamos salvá-la. Vou lá na pasta www. Vou criar uma nova pasta para agrupar todos os exercícios desta aula. Vou chamar aula 10. E aqui eu vou colocar exercício 1. Salvei. O próximo passo é executar o AMP Server, vir no browser e escrever localhost. Vou vir aqui na aula 10, exercício 1, pronto. Aqui eu posso informar meu nome e também o sobrenome. Quando eu clicar em conectar, ele vai juntar o nome e o sobrenome, e se eu clicar em limpar, ele vai limpar os meus nomes. Aqui dá para melhorar um pouco essa página, usando as tags em HTML aprendida. Aqui eu vou deixar um espaço, para não ficar tão grudado. Vou salvar. Vou lá novamente no browser. Vou dar um F5 e dei uma melhorada já. Vou criar agora a minha segunda página, que é a conectar.php. Então, para isso, eu vou em arquivo, novo, linguagem, P de PHP. E aqui eu vou usar também algumas tags HTML para o corpo do aplicativo. Coloquei um título para a página, tal. Vou abrir a tag PHP e já vou colocar também alguns comandos para poder fazer, então, a concatenação do nome e o sobrenome. Então, aqui, eu vou usar o echo, uma mensagem para o usuário. Vou chamar a variável txtNome. Lembrando que este nome aqui é o nome que está aqui, que é o name do meu componente. Vou voltar lá. Para concatenar, eu preciso usar o ponto. Então, simplesmente use o ponto antes das aspas duplas. E agora eu vou chamar a minha variável sobrenome, que ela tem o nome de campo txt sobrenome. Txt sobrenome. E finalizei aqui a minha tag PHP. Vou indentar para ficar melhor. Vou finalizar a body, a tag body, que é do corpo do programa, e a tag HTML para fechamento, então, da nossa aplicação. Venho salvar, vou na mesma pasta que eu estou utilizando em www e vou colocar aqui o nome de conectar. Esse nome é o mesmo que está lá na primeira página, aqui, ó, nas ações do formulário. Toda vez que ele clicar em conectar, ele pega a ação usando o método post e vai pegar o nome e sobrenome, e nesse caso aqui ele vai estar concatenando, porque eu usei os comandos para concatenar. Salvei.
Vou lá no browser, digito o nome, um sobrenome e vou em conectar. Pronto, seu nome é Fabiola Pentábulo. Então, eu uni o nome com o sobrenome. Então, isso que é conectar, é juntar os dados e, assim, formar apenas uma frase. Neste exemplo, nós vamos pegar os dados pessoais, algumas opções, confirmar, limpar, opções do formulário, e também vamos pegar os dados escolares de uma pessoa, usando aí alguns componentes do formulário, e também a agrupação de valores pertinentes a esses dados pessoais, às opções e também aos dados escolares. Então, a gente vai aprender a fazer essa página aqui em HTML, capturar os dados e enviar via post para o PHP. Então, vou no Notepad++, vou em Arquivo Novo, e aqui eu vou começar a implementar, então, a minha página em HTML. Primeiramente, vou usar alguns comandos HTML, e também um comandinho, uma tag para colocar a barra de título. Então, aqui coloquei HTML, abri para colocar a barra de títulos, tag head, fechei a tag head, e agora eu vou começar o corpo do programa. Vou usar o método post com as ações. Lembre de ir em linguagem e colocar HTML para poder usar os comandos HTML. Então, aqui eu vou usar um form com a ação para enviar os dados do aluno, que é o mesmo que receber, conectar. Então, aqui hoje eu coloquei dados de alunos e o método post. Agora, nós vamos construir o nosso formulário. Então, para os dados pessoais, nós vamos trabalhar com o field set, tanto com opções e dados escolares também. Essa tag HTML field set, ela é usada para agrupar elementos relacionados dentro de um formulário, desenhando então, portanto, uma borda em torno desses elementos. E é especialmente útil na organização de formulários extensos, e junto com ela usamos também a tag legend para definir um título para o bloco, como usamos aqui. Então, aqui eu defini o título para o bloco, que será dados pessoais. Aqui temos field set, o estilo 40%, ou seja, a gente vai definir um tamanho para ele de 40%, e a legenda vai ser dados pessoais. Vou pedir o nome, então coloquei nome, input para a entrada dos dados tipo texto, o nome do meu componente, txtnome, e um tamanho de 50. Então, minha caixinha, meu campo de texto vai ter o tamanho 50. E aqui eu pulei linha. Coloquei o telefone do tipo texto, o nome dele txttelefone, vai ter um tamanho do campo de texto 20, e eu poderei somente digitar 14 caracteres. Pulei linha, e agora a gente vai colocar o RG. O RG vai ser também do tipo texto, vai ser o nome txtrg, vai ter um tamanho 14, e eu poderei digitar somente 15 caracteres. Fechei o field set e pulei uma linha. Vou salvar. Lá na pastinha www, criei uma nova pasta chamada exercício 2. E dentro dela eu coloquei exercício 2 e salvei. Vou no browse e vou dar uma executada para ver se está tudo ok. Então, o nome, o telefone e o RG. Aqui, de repente, eu posso pular mais linhas e dar uma formatação melhor nessa estrutura. Então, veja que nós usamos aí
field set para criar essas opções para que fiquem melhor aí organizados. Próximo passo agora, nós vamos colocar um botão para confirmar os dados e além disso também para limpar. Então nós vamos usar o field set com a legenda das opções e também as entradas do tipo submit e reset. Então aqui eu usei o field set, o estilo do tamanho 40%, com legenda opções, então abri e fechei legenda, e os inputs do tipo submit e reset, onde o submit vai submeter os dados digitados pelo usuário no formulário, e o reset vai limpar os dados digitados no formulário. Fechei o field set e pulei uma linha. Vou novamente salvar, vou no browse para ver se está tudo ok. E aqui eu já tenho, ó, confirmar e limpar. Vamos ver se o limpar está funcionando. Tudo ok. E depois a gente vai programar o confirmar. O próximo passo agora é pedir os dados escolares, contendo o curso, que nós vamos usar um select, para ele escolher entre informática, administração, enfermagem e alimentos, e o módulo também. Então, vou abrir um field set, estilo tamanho 40%, vou colocar a legenda dados escolares, a legenda no caso, lembrando que é o que está aqui dentro. Vou fazer um select do curso, onde ele vai poder escolher algumas opções para o curso. Então, select, o nome do campo select, nome do formulário, do componente select, e as opções que eu tenho. Então, option, valor informática, e escrevi o rótulo informática, option, valor administração, escrevi administração, e para cada uma que eu quiser, cada opção que eu quiser colocar, eu vou usar um option, um valor para ele, e o rótulo também, que sairá depois lá no formulário. Fechei o select e dei um espaço. Então, perceba que aqui eu já tenho alguns cursos com select. E agora eu vou criar um módulo. Vou dar mais um espaço para não ficar tão grudado. O módulo vai ser do tipo texto, um campo de texto simples. Vai se chamar txt módulo e vai ter um tamanho 10. Aqui eu fecho o field set. Vou lá salvar. Vou no browser e verificar se está tudo ok. Pronto. Agora é só o usuário colocar os dados e confirmar ou limpar. Fechei as tags body e HTML. Nós vamos implementar agora a página dados alunos, onde a gente vai capturar os dados desse formulário. Então vamos lá em arquivo, novo, linguagem PHP. E aqui eu vou colocar as minhas tags de cabeçalho e a tag PHP. Minha página vai ter o nome de página dados alunos.php. Então, nós vamos capturar o nome, telefone, o curso, o RG e o módulo. Então, para isso, nós vamos colocar o echo, uma mensagem para o usuário, fecho, chama variável, ponto, e-comercial, underline post, e aqui o nome do meu campo de texto. Meu primeiro campo de texto é txt nome. Coloquei aqui, pulei uma linha, vou chamar o telefone, mesmo procedimento, chamar variáveis. E aqui eu vou também chamar as opções dos cursos, do select,
Então, basta eu usar o eco, um rótulo, né, uma mensagem para o usuário, ponto e-comercial, underline post, e aqui eu chamo o nome do meu componente. Então, faço isso para todos, fiz para o RG e fiz para o módulo também. Fechei a tag PHP, fechei a tag Body e a tag HTML. Vou lá em salvar, vou na pastinha e coloco dados alunos, devido a ser a página, então, que eu estou criando e que está sendo chamada também aqui nas ações do meu formulário. Salvei bonitinho, vou lá no browser, vou dar um F5 para dar uma atualizada, vou colocar o nome, o telefone, um RG, escolho o meu curso, escolho o módulo. Se eu quiser limpar os dados, eu venho limpar ou confirmar. Então, o nome digitado, o telefone, o curso escolhido, o RG e o módulo também. Neste exemplo, nós vamos digitar a quantidade de horas trabalhadas, digitar o valor da hora trabalhada e fazer uma multiplicação entre quantidade de horas e o valor da hora. Vamos calcular, portanto, o salário e também teremos a opção de limpar os dados deste formulário. No Notepad++, vamos criar um arquivo novo, linguagem HTML. Vamos, então, já começar com as tags HTML e as tags read para a barra de títulos. Então, aqui coloquei HTML, a minha barra de títulos vai chamar cálculo do salário. Essa barra de títulos, para quem não se lembra, é a barra que fica no meu browser. Fechei o read e aqui eu coloquei já o body para iniciarmos, então, as nossas codificações da página principal. Já vou salvar, vou na pasta www, vou criar uma nova pasta chamada exercício 3 e vou salvar. O meu arquivo ele vai se chamar exercício 3 também. Então, aqui eu vou usar o form action, que vai fazer uma ação para a página calcular salário.php, que é nosso segundo arquivo, e vou usar o método post, como já havia dito, que é o método mais seguro, pois não aparecem as variáveis no browser. Vou pedir para o usuário digitar a quantidade de horas trabalhadas, então eu preciso colocar uma mensagem para ele, e vou usar o input do tipo texto, e o nome para essa caixinha de texto vai chamar txt horas. Pulei linha e agora eu vou implementar o valor das horas. Então, coloquei uma mensagem para o usuário na tela, digite o valor da hora e vou também usar o input do tipo texto e o nome para ele e pulei 2 linhas. Nós vamos criar agora o botão Submit com a ação para a página calcular salário e o botão Reset que vai limpar os dados do meu formulário. Input tipo Submit para calcular salários, que é mensagem para o usuário, e o input Reset para resetar os dados digitados pelo usuário. Então, vou fechar as minhas tags Body e HTML e finalizar a minha página principal. Vou salvar novamente, vou no Browse, localhost, no exercício 10 é o exercício 3. Exercício 3. Digite a quantidade de horas e o valor. Então, quando eu clicar no
salário, ele vai conectar com a página, meu segundo arquivo, para poder fazer essa multiplicação e me mostrar o resultado. E aqui eu limpo os dados. Então, vamos fazer agora os cálculos na segunda página. No Notepad++, vou em arquivo novo, linguagem, PHP, e aqui vou usar as minhas tags HTML, as iniciais, e vou abrir também a PHP. Aqui, normalmente, como aprendemos, nós vamos usar as nossas tags e também chamar as variáveis que queremos apresentar. Abrir a tag PHP. Então, para fazermos os cálculos, nós vamos ter que converter as nossas variáveis e colocá-las numa outra variável, para que assim a gente possa, então, fazer o cálculo do valor do salário e a quantidade de horas trabalhadas. Então, aqui eu estou transformando, o meu campo de texto. Tudo que estiver no meu campo de texto vai ser armazenado nessa variável valor. E tudo que estiver no meu campo de texto horas vai ser armazenado em horas, na minha variável horas. Então, estou convertendo os dados enviados pelo usuário no formulário para ser recebidos por uma variável. Então, aqui tem uma variável de saída igual. Tem que multiplicar o valor pelas horas. Então, em PHP, lembre-se que eu tenho que usar o símbolo de cifrão quando se tratar de variáveis. Então, um cálculo simples. E aqui eu vou mostrar a saída, chamando o quê? O meu salário. Lembre-se que eu preciso de colocar aqui um pontinho. Para mostrar, então, para concatenar o que é uma mensagem para o usuário da minha saída que está armazenada nessa variável salário. Fechei a tag PHP e fechei as minhas tags HTML. Salvei. Vou lá na pastinha aula 10, exercício 3, na www. E aqui ele vai chamar calcular salário. Calcular salário, salvar. Vou no browse. Vou dar um F5 aqui. Vou colocar. Então, ele trabalhou 2 horas e o valor das horas, por exemplo, são 2. Aqui, o salário é R$4. Certinho. Se eu voltar aqui e quiser limpar também, dá. Então, veja que é muito simples trabalhar aí com operações, as operações aritméticas, as básicas, no PHP.